Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha, muita gente já está pegando a estrada para passar a virada do ano no litoral, então no interior. E o Caio Veríssimo está no centro de monitoramento do sistema Anchieta Imigrantes e vai trazer as informações ao vivo para a gente agora. Boa tarde, Caio. Diga para a gente então quais são os melhores horários para pegar a estrada, Caio. É isso, Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, nós estamos aqui no Centro de Controle Operacional da Ecovias para trazer agora para o nosso público um conhecimento, a informação de como é que funciona todo o monitoramento, porque nesse fim de ano é esperado muito carro, um fluxo muito alto de carros aí circulando por São Paulo. Olha só, a estimativa é que em todas as estradas aí de São Paulo, mais de 40 milhões de veículos rodem aí nesse período de fim de ano. Só na Baixada aí, descendo para o litoral, era esperado até hoje, do dia 26 até hoje, 500 mil carros e olha só, 350 mil carros já estão rodando, era esperado 276, um número 27% maior. E isso por causa do calor, né? O calor faz com que as pessoas aproveitem o tempo e vão para a estrada. Mas enfim, vamos mostrar um pouquinho aqui, pedir para o nosso câmera, o Leandro, dar um giro aqui, ó. Vou mostrar aqui, juntamente com toda o controle operacional, quem trabalha aqui é o policiamento rodoviário. Eles trabalham dando todo o suporte aí, né, para a Ecovias. Então, enquanto o monitoramento é feito, eles já estão aqui também dando todo o suporte. Vou mostrar aqui os meninos trabalhando também, os computadores, mostrando toda essa configuração, mostrando aqui as câmeras. O interessante, vou mostrar aqui para o nosso público, a gente vai conversar aqui com a Bia rapidinho, ela que já nos mostrou aqui quando a gente chegou. Olha só que interessante esse monitoramento, a capacidade das câmeras, ela vai mostrar para a gente o tanto que é possível identificar com as câmeras, o alcance dessas câmeras, a tecnologia maravilhosa que aqui nesse monitoramento é possível fazer. Pode rodar por toda a estrada, observando como que é feito aqui. Que interessante esse alcance. Também a Bia mostrou pra gente que é possível à noite, né, identificar os carros. Tem como mostrar pra gente, Bia? A câmera infravermelho aqui, é possível, eles conseguem detectar todo o movimento, até à noite mesmo. Às vezes as pessoas acham que podem escapar porque é noite, porque está escuro. Nada disso. Todo o monitoramento é feito com a melhor qualidade possível. E aqui a gente consegue observar, olha só. Mesmo à noite é possível observar os carros passando, dar um zoom muito legal, muito interessante. O alcance realmente, de fato, muito preciso, viu? Para esse... E é necessário, né? Já que fim de ano o número de carros nas estradas aumenta consideravelmente. Bom, para a gente entender um pouco mais de como acontece, vou chamar o nosso câmera, a gente vai conversar nesse momento aqui com o Douglas. Nossa câmera está voltando aqui. Douglas, ele que é aqui... vai falar para a gente tirar algumas dúvidas, né, a respeito desse período tão caótico, que a gente pode dizer assim, do trânsito. Douglas, primeiramente, muito obrigado por nos receber. Bom, para a gente iniciar essa conversa, conta para a gente uma dica de segurança, assim, qual o melhor horário que as pessoas podem sair para viajar? A gente percebe que o aumento do trânsito é consideravelmente alto agora. Tem alguma dica especial para o horário de sair, para poder viajar nessa semana? Bom, a gente já vem chegando no final do ano, né, no Réveillon, então o volume de tráfego já está aumentado, já tem muitos veículos na rodovia, já estamos com alguns pontos de congestionamento, previsão de montagem de operação descida a partir do dia 30, 31 e dia 1º já começando também o retorno do Réveillon. Então agora, daqui para frente, vai ficar uma operação bastante intensa de veículos na rodovia. Hoje, agora, estamos com a operação normal, 5x5, com o volume de tráfego congestionado no trecho de Serra e Planalto. E assim vai ficar até o final do ano. Bom, e com esse aumento também o preparo para poder receber todos esses carros, eles aumentam, né? Mais frotas na rua para segurança, polícia, para socorro, né? Conta pra gente como foi essa preparação para o fim de ano.
todo ano a gente vem preparando as nossas equipes, né? A gente faz os treinamentos para atendimento ao usuário, faz treinamento para trocar um pneu, para atender o usuário que tem uma pane mecânica na rodovia. Então, nossas equipes estão preparadas para qualquer atendimento e a gente consegue fazer um atendimento de socorro mecânico, trocar um pneu, atendimento APH. Então, se a pessoa tiver um mal súbito ou sofrer um acidente, faça contato com a concessionária, ligue na nossa central, no nosso CCO, através do 0800, que também é chatbot, para fazer esse contato e pedir o nosso apoio. E quais são as principais causas de acidente que vocês mais têm percebido, principalmente nesse fim de ano? A colisão traseira. A colisão traseira é o que mais acontece nas rodovias hoje, né? É a natureza que mais acontece de acidentes. E ela acontece por uma simples distração ao volante, né? Ou 90% dos casos é por causa da pessoa, do condutor, não do veículo. Bom, e falando de São Paulo, a gente percebe que é uma cidade que pode pegar inesperadamente com a chuva, né, o motorista, mas agora também, principalmente agora com a entrada do verão, muito calor, né? Então, é importante também o motorista se atentar a isso, às condições climáticas antes de pegar a estrada, né? Exato, fazer o planejamento da viagem. Faça o planejamento, verifique as melhores condições da rodovia através do nosso canal de comunicação. Faça também a manutenção do veículo, isso é muito importante para que não fique parado na rodovia. Perfeito, Douglas. Muito obrigado pelas informações. Bom, Kleber, é isso. Bom, aqui com as dicas do nosso querido Douglas, nos trouxe toda a orientação das estradas. A gente vai ver um vídeo agora que aconteceu em Santa Catarina, que vai ao inverso disso, né? Uma tragédia muito catastrófica a gente vai poder ver agora. Vamos pedir para rodar esse vídeo. Pois é, Santa Catarina já não é muito segura no quesito estradas federais. É um dos estados que tem mais trechos perigosos do país, de acordo com o ranking até desse último ano. Só que um trecho que é bem perigoso é na cidade de Biguaçu, ali na Grande Florianópolis, né? E foi bem nesse trecho que aconteceu um acidente na véspera de Natal que chamou bastante atenção e correu aí as redes sociais. Tamanho foi a gravidade, mas no final, ainda graças a Deus, ninguém acabou perdendo a vida. Foi na cidade de Biguaçu, como eu disse, na BR-101, num trecho onde estava ocorrendo um atendimento. E ali, né, os policiais estavam prestando socorro para duas pessoas quando acabaram sendo surpreendidos por um outro veículo que perdeu o controle numa curva, pista molhada, alta velocidade, e ele acabou colidindo com as vítimas. Dois policiais acabaram sendo atingidos fortemente. Um deles teve aí o braço e perna quebrados, mas sem mais gravidade, não precisou passar por cirurgia. Já uma outra policial acabou sim tendo que passar pelo processo de cirurgia, já que teve fratura exposta em uma das pernas. O acidente poderia ter sido maior, com mais gravidade ainda, mas a gente não pode deixar de chamar a atenção para esse excesso que nunca combina. Pista molhada, alta velocidade e as pessoas que não conhecem os trechos tentarem aí dar uma despertão e acabar fazendo esse tipo de situação acontecer. O problema, como a gente sempre diz, né, não é prejudicar a si, porque cada um é responsável pela sua vida, mas acabar tirando a vida dos outros. Um dos policiais rodoviários federais, o Gabriel, ele inclusive no seu depoimento disse, emocionado, né, que era o primeiro ano que ele era pai, era o primeiro Natal que ele ia comemorar com o filho e passou todo um filme na cabeça dele naquele momento, que ele estava prestando socorro a algumas pessoas na BR e acabou sendo atingido fortemente por esse veículo. Então, essa é uma combinação que as pessoas têm que prestar atenção. Prudência no trânsito, respeito às leis de trânsito e respeito aos trechos, principalmente aqueles que você não conhece. Quando for viajar, além de usar as plataformas aí, né, de caminhos para se encontrar, de mapas, procure confirmar se esse trecho, o trajeto é aquele mesmo que está ali no mapa, se não teve nenhuma
uma rota, entre em sites de informação, entre em canais de comunicação confiáveis para saber se está tudo certinho nas cidades, principalmente as que você não conhece. Lembre-se, né? O trânsito não é para arriscar a vida de ninguém, é para ser conduzido aí de forma fluida e com muito respeito. Afinal, como a gente disse, se você não respeita a sua vida, respeite a de quem está no outro carro, porque ele pode ter uma família ou então, nesse caso, até num acostamento, aí as pessoas poderiam ter perdido a vida pela imprudência de alta velocidade do condutor. A gente segue aqui acompanhando esses feriadões nessas estradas de Santa Catarina. É isso, Kleber. Como a Michele Veiga acabou de informar, a prudência é o melhor amigo aí do motorista, né? É isso, consciência na estrada, com certeza vai ser uma virada de ano maravilhosa para todos. Eu volto com você aí no estúdio, Kleber. Tá certo, Caio. Muito obrigado aí por essa excelente participação. Se você vai viajar, fique atento então a essas dicas muito importantes. Bom, e agora a gente vai fazer um giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta segunda-feira, aliás, a última segunda-feira do ano. Olha só, agora uma história que vai servir de alerta para muita gente. Uma professora pediu para um amigo trocar a tela do celular, mas esse homem aproveitou a situação e o acesso ao aparelho para furtar R$30 mil da conta dela. O caso aconteceu no Mato Grosso do Sul e quem vai trazer os detalhes é o Wellington Pael. O caso aconteceu na cidade de Batayporã, distante 310 quilômetros da capital sul-mato-grossense Campo Grande, entre os dias 23 e 25 de dezembro. Uma professora de 35 anos sofreu um prejuízo de mais de R$30 mil ao pedir para um amigo trocar a tela do seu celular. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz já havia trabalhado em lojas especializadas e, por ser seu conhecido, a professora então decidiu contratá-lo para realizar o serviço. Ela forneceu a senha para desbloqueio da tela, que era a mesma utilizada para acessar o aplicativo bancário. Ao tentar, então, usar o cartão de débito, a mulher descobriu que estava com saldo insuficiente. Ela, então, consultou o seu extrato bancário e confirmou que entre os dias 23 e 25 de dezembro foram feitas diversas transferências e também pagamentos, período em que o aparelho estava com o suspeito. Entre as transações identificadas pela vítima estavam transferências via Pix, compras também no débito, diversos pagamentos e uma transferência de R$2 mil para uma plataforma de apostas. Ao ser confrontado por essa professora, o homem então teria admitido o crime e alegou ser viciado no jogo do Tigrinho. Esse jogo ficou conhecido no Brasil principalmente pela divulgação intensa em redes sociais, muitas vezes feitas por influenciadores, prometendo ganhos fáceis, o que faz com que a maioria das pessoas perca mais do que ganha. Por isso, o jogo do Tigrinho é alvo de alertas de autoridades e também de especialistas, por estimular o vício em apostas e causar prejuízos financeiros. No caso desta professora, ela então procurou a delegacia da cidade e o caso foi registrado como furto qualificado com abuso de confiança. O prejuízo foi de R$30.500. E olha agora um vídeo chocante que foi gravado no Rio Grande do Sul. Um policial foi arrastado por 300 metros por um carro. Isso depois que o motorista fugiu de uma abordagem. Vamos ver os detalhes com o Diogo Lachmann. O policial foi arrastado pelo veículo por cerca de 300 metros e acabou ficando ferido. O caso aconteceu na madrugada de sábado em Criciúmal, cidade distante a 483 quilômetros de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, o motorista foi abordado por agentes da Brigada Militar, mas arrancou bruscamente com o veículo em alta velocidade, atingindo um dos policiais que tentou impedir a fuga. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro passa em alta velocidade com o policial preso à lateral do veículo. Poucos metros depois, o agente consegue se desprender e cai no asfalto. Segundos depois, uma viatura da Brigada Militar aparece na imagem. O policial sofreu diversos ferimentos, foi levado ao hospital e recebeu alta no mesmo dia. O motorista foi identificado como Celso Luiz dos Santos Leal. Ele é investigado por tentativa de homicídio qualificado e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, mas segue foragido.
E olha, em 4 dias o Rio de Janeiro registrou mais de 2.000 atendimentos por causa do forte calor. Vamos ver os detalhes com Anderson Nascimento. A cidade do Rio de Janeiro enfrentou 4 dias consecutivos de calor extremo e registrou mais de 2.000 atendimentos médicos, possivelmente associados às altas temperaturas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, entre os dias 23 e 26 de dezembro, foram contabilizados mais de 2.000 atendimentos na rede pública, em um período marcado por temperaturas muito acima da média e sensação térmica elevada. Diante do cenário, autoridades de saúde reforçaram o alerta para a adoção de cuidados básicos, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Entre as principais recomendações estão a ingestão frequente de água, o uso de roupas leves, protetor solar, chapéus e bonés. A exposição excessiva e prolongada ao calor pode provocar uma série de problemas de saúde, como desidratação, queda de pressão, insolação e agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias. Ambientes fechados e sem ventilação também podem aumentar o risco de mal-estar, principalmente para quem passa longos períodos em locais abafados. Os sintomas mais comuns associados ao calor intenso incluem tontura, fraqueza, dores de cabeça, náuseas, cansaço excessivo e sensação de desmaio. Caso esses sinais apareçam, a orientação é buscar atendimento médico em uma unidade de saúde o quanto antes, além de interromper a exposição ao sol e reforçar a hidratação. E olha, por falar em calor, o IMET ampliou até amanhã o alerta de grande perigo para o calor. Vamos também falar sobre esse assunto com o Caio Veríssimo ao vivo. É outra preocupação para quem vai viajar, né, Caio? O calor, aliás, para quem vai viajar e também para quem vai ficar. Exatamente, Kleber. Bom, já tem gente aí sonhando com março, né? Com o outono, a entrada do outono. Isso porque o verão começou agora, né? Semana passada, mas o calor realmente está com temperaturas altíssimas neste fim de ano. Bom, o verão, né, começou agora na última semana, está castigando principalmente as regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, com temperaturas que chegam a bater 40 graus Celsius. Então é um calor, assim, além dos 40 graus que tem batido em alguns estados, a sensação térmica consegue chegar a 45, 46 graus, realmente tem castigado muito o brasileiro esse período do ano. Bom, de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, esse calor intenso ele deve permanecer, como você mencionou, até terça-feira, ou seja, até amanhã. Um calor intenso que preocupa, né, os órgãos oficiais, porque é um calor que prejudica e muito a população. É um calor extremo que tem causado muito problema e, com isso, de acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, esse ano, mais de 27% o número de casos de pessoas que tiveram problemas com o calor, né? Foram atendidos nos hospitais, os números de casos de insolação, enfim, muito calor tem levado as pessoas para o hospital. Então, assim, esse calor ele deve permanecer até amanhã, até a terça-feira, quando uma tempestade atinge inicialmente Florianópolis e vai subindo para as regiões mais altas do Brasil, o que não vai mudar na continuidade do verão, que deve ser ainda muito calor, mas agora um pouco mais ameno devido a essa chuva que tranquiliza, ou podemos dizer, ameniza um pouco a situação aí do brasileiro, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Brasília também, as regiões que têm sido mais atingidas pelo calor. Para a gente entender um pouco sobre isso, a gente ouviu uma especialista em meteorologia que explicou um pouco, né, como vai ser essa mudança prevista aí para a partir de quarta-feira e também o calor aí no fim do ano. Vamos ouvir o que ela disse. O grande destaque é que a temperatura diminui, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e metade sul de Minas Gerais, porque a massa de ar quente que atua pela região sudeste do país vai se deslocando em direção ao norte, ao nordeste. Então a gente tem os estados do Espírito Santo, norte de Minas Gerais, áreas do nordeste do Brasil, com uma temperatura mais elevada ao longo dos próximos dias. Enquanto São Paulo, Rio de Janeiro e metade sul de Minas Gerais deve ter um declínio da temperatura, não é um declínio tão acentuado, não vai fazer frio, mas o calorão deve diminuir, principalmente
principalmente aí no momento da virada. E pode chover inclusive no momento da virada, só que vale destacar que o risco de temporais é maior no período da tarde, não se estendendo até a noite, a meia-noite no momento da virada. Então as festividades, as comemorações ao ar livre não devem ser prejudicadas pela passagem da frente fria, porque os temporais vão acontecer mais cedo, antes do momento da virada. Olha, Kleber, é isso, né? Como o Douglas conversou com a gente agora há pouco a respeito do trânsito, quem vai sair de casa, quem vai viajar, fique atento aos horários para não sofrer com esse calor todo dentro do carro e nas estradas. E para quem fica, quem vai curtir o fim de ano em casa, beba muita água, se prepare para o calor, porque realmente está extremo, mas dá para passar o fim de ano com mais tranquilidade e se cuidar da saúde. É isso, Kleber, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio, muito obrigado pela participação. Vamos mudar de assunto agora, porque agora chegou a hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, boa semana para você, Bruno. E, Bruno, vamos começar falando do mercado da bola, que está bastante agitado, né? Nessa época do ano, quais as principais movimentações de hoje? Boa tarde, Kleber. Boa tarde também para todos que nos assistem. Bom, com a próxima temporada chegando, os clubes continuam buscando opções no mercado. Tem time se reforçando no campo, enquanto outros se reforçam nos bastidores. Vamos conferir. Faltando menos de um mês para a temporada de 2026 começar, os clubes continuam se movimentando no mercado. O Corinthians anunciou Marcelo Paz como novo diretor de futebol após a saída de Fabinho Soldado. Marcelo, até então, atuava como CEO do Fortaleza. Outro clube que também se movimentou foi o Flamengo. O rubro-negro anunciou a renovação do técnico Felipe Luiz após uma semana de negociação. Os cariocas ainda buscam a contratação de 2 jogadores. Um deles é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge. O Flamengo está disposto a oferecer cerca de 326 milhões de reais pelo atacante. O Flamengo também espera Vitão, no Rio de Janeiro, para fazer exames e assinar contrato até o fim de 2029. Entretanto, o rubro-negro pode perder um atleta para o futebol brasileiro. O São Paulo tem interesse em Alan. O volante não está nos planos de Felipe Luiz para a próxima temporada e pode estar de saída do rubro-negro. Outro volante conhecido pelos cariocas pode estar de volta ao futebol brasileiro. O Cruzeiro está negociando a contratação de Gerson do Zenit. O clube mineiro estaria disposto a desembolsar mais de 250 milhões de reais pelo ex-volante do Flamengo e da seleção brasileira. Vendo a movimentação dos outros clubes, o Palmeiras não quis ficar para trás e está perto de anunciar a contratação de Marlon Freitas do Botafogo. O Verdão irá desembolsar cerca de 33 milhões de reais pelo volante do Alvinegro. E, Bruno, nesta segunda-feira também se completam exatos 12 anos de um dos episódios mais marcantes, né? E que silenciaram a história recente do esporte, não é mesmo? Pois é, Kleber. Em 2013, Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1, havia sofrido um grave acidente de esqui durante as férias com a família em Méribel, no sudeste da França, resultando em um dos acidentes mais tristes dos esportes. Naquele dia, Schumacher esquiava fora da área demarcada quando caiu e bateu a cabeça em uma rocha. Mesmo com o capacete, o impacto foi severo. Ele foi socorrido de helicóptero e levado ao hospital, onde passou por cirurgias e foi colocado em coma induzido para conter possíveis lesões cerebrais. Em setembro de 2014, pouco antes do acidente completar um ano, Schumacher deixou o hospital e passou a receber tratamento em uma residência na Suíça. Desde então, sua condição de saúde é acompanhada de forma privada, com cuidados permanentes e acesso restrito. 12 anos depois do acidente que interrompeu sua vida pública, Schumacher segue como uma das referências da Fórmula 1. Dono de 7 títulos mundiais, 91 vitórias e uma era dominante na Ferrari. O alemão permanece presente na memória do esporte, enquanto sua condição de saúde continua protegida pelo silêncio escolhido pela família. É, Kleber, um episódio muito triste. Bom, eu fico por aqui, uma excelente semana a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais.
Bom, olha só, 2025 termina com um balanço super positivo para a Fungraça, que é a Fundação Graça de Deus de Minas Gerais. A instituição formou 120 alunos nos cursos profissionalizantes e no ano que vem vai oferecer ainda mais 2 cursos. Vamos ver na reportagem. Teatro Estação BH, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, reuniu para a formatura de 2025 alunos dos cursos técnicos e livres da Fungraça, Fundação Graça de Deus, Minas Gerais. Formando dos cursos técnicos de Administração, Recursos Humanos e Desenvolvimento de Sistemas, comemoraram a conquista depois de 2 anos de estudo. Me formei esse ano em abril e me abri muitas portas. A Igreja da Graça, como mantenedora desse trabalho da Fungraça, se alegra muito. Além dos formandos em cursos técnicos, participaram da formatura alunos dos cursos livres de informática, inclusão digital para idosos, violão, teclado, bateria, alongamento de unha em gel, design de sobrancelha, barbeiro e reforço escolar. Foi muito importante para a minha educação. E eu estou muito feliz de estar. Esse certificado, para mim, é algo muito significativo. Foram 11 cursos e hoje nós formamos mais 120 alunos. São centenas de pessoas que chegam sem saber nada e às vezes até sem esperança de um futuro e faz o curso e voltam a sonhar. Com o diploma na mão, esta formanda do curso Design de Sobrancelhas pretende aumentar a renda familiar. Já estou começando a atender as minhas clientes, porque eu já trabalho no ramo de alongamentos há 3 anos. Comecei nos cílios e na sobrancelha recentemente e assim, eu já fiz, já pratiquei e a Sol tem me dado um suporte maravilhoso. Este aluno também faz planos para o futuro. Eu já vou começar a trabalhar para o cara que é dono da comunidade lá e ele mesmo já virou para mim e falou que a gente concluindo tratamento, formando lá igual eu já formei lá na barbearia, ele mesmo dá oportunidade para a gente nas barbearias dele lá. Professores elogiam o trabalho da Fungraça e planejam novos projetos para 2026. Os alunos que finalizaram o curso com a gente, eles tiveram um aproveitamento gigantesco. Alguns desses alunos até abriram já barbearia, já estão faturando. Inclusive, teve aluno que não conseguiu vir na formatura porque está atendendo. E a demanda de final do ano na barbearia é muito grande. E isso, para nós, é gratificante demais. A gente está podendo dar uma estimativa de um salário de 3 até 6 mil inicialmente. Para mim, hoje, poder estar formando outras pessoas com as mesmas expectativas que eu tinha lá atrás e fazer eles crescer, para mim, está sendo excepcional. Vemos pessoas deixando drogas, pessoas se formando como barbeiro, como nós tivemos a alegria de conhecer aqui. Também jovens, desde pequenos, aprendendo a tocar os instrumentos musicais. A gente se alegra muito em ver essa juventude e todos aqueles que participaram, os pais que me cumprimentavam ali, comentando como foi bom para eles. Nós fiquemos felizes, muito obrigado. Quer dizer, a gente se alegra muito em ver o resultado desse trabalho. E no ano de 2026, nós estaremos também inaugurando mais um curso que é de decoração e também de artesanato, oferecendo mais oportunidades para quem quer trabalhar em casa. E para quem mora em Minas Gerais e quer mais informações sobre os cursos gratuitos, basta ligar para o telefone 31, o código 3201 1134. Repetindo, 31 3201 1134, isso de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima tarde e até mais.